Olá, estudante! Hoje eu vou explicar para vocês a regra para vocês colocarem a nomenclatura das bases, tá? Vocês já estão estudando os ácidos e as bases, né? Já tem algumas aulas e a definição de base já foi passada para vocês, só vamos reforçar, né? Base, vocês estão estudando pela teoria de Arrhenius, é toda substância, né? No caso iônica, que quando você dissolve em água, libera o ânion OH, que é o hidróxido. Então, toda base, ela é formada por um metal, né? Metal X qualquer, e vai ter sempre como ânion o OH, tá? É assim que você caracteriza uma base. Para essa aula, vocês vão ficar só com a parte da nomenclatura, então é uma regra bem simples, mais fácil do que a dos ácidos, inclusive. Então, vamos lá, ó. Essa é a regra para o nome das bases. Toda base, você vai começar colocando a palavra hidróxido de, tá? E na frente, você vai colocar o nome do cátion. Porque, né, como eu disse, toda base tem o ânion OH, então, para montar essa estrutura, tem que vir um cátion, né, que é uma espécie positiva na frente desse OH, tá? Geralmente um metal. Esses cátions, vocês tem no livro, tá? Tem uma tabelinha, eu vou colocar aqui a tabela para vocês. A tabela com vários cátions possíveis, que se você colocar junto com o OH, vai formar uma base, tá? Para os alunos que não têm livro, eu vou disponibilizar essa tabela aí digitalizada, ok? Então, aqui, ó, nós temos vários cátions. Lítio, sódio, potássio, né? Tem alguns que tem carga +1, tem outros que tem carga 2 e outros que tem carga 3, tá? O único diferente aqui, que não é o metal nesse caso, é o amônio, tá? Que ele forma o hidróxido de amônio, que é o nitrogênio NH4+. A maioria dos outros, né? Os outros são os metais. Então, esses aqui, ó, tá dizendo até aqui em cima que são elementos, né? Cátions com carga elétrica fixa. Para esses átomos aqui, para esses metais que têm carga elétrica fixa, é muito simples a nomenclatura. Por exemplo, o NaOH é uma base, tá? Como que eu identifico? Pela presença do OH. O sódio, ele está aqui na tabela, como uma carga fixa. Se ele possui carga fixa, a regrinha é essa aqui que eu falei para vocês. Bem simples. Vocês vão colocar primeiro o nome do ânion, que no caso da nomenclatura das bases é sempre hidróxido, como eu falei. Hidróxido de. E vocês vão colocar o nome do cátion, que é sódio. Ok? Muito simples, né? Só colocar o nome do hidróxido e o sódio na frente. Só não pode mudar essa ordem, tá? Na nomenclatura da química, é sempre o nome do ânion primeiro, depois o nome do cátion. Ok? Então, esse aí é o primeiro exemplo. Só que, como vocês viram, existe aqui embaixo, né? Dessa tabelinha que eu mostrei pra vocês, tem uma outra tabela com alguns cátions com carga elétrica variável. Como assim variável? Ó, é o mesmo elemento, mas ele pode ter cargas diferentes. Ó, por exemplo, tem o cobre. Existe o cobre 1, que é um cobre que perde só um elétron. Existe o cobre 2, que perde 2 elétrons. Ó, mercúrio, existe 2 tipos, né? E aí varia, ó, é o mesmo elemento com, a gente chama de NOx, né? Com NOx diferenciado, tá? Por exemplo, aqui se vocês observarem, ó, tem o ferro 2 e o ferro 3. Qual é a diferença no nome? A diferença para o nome é o seguinte: toda vez que você observar que o elemento pertence à tabela de inox variável, né, no caso do ferro, que tem essas duas opções, você vai acrescentar, né, uma forma mais simples de você colocar o nome desse composto é você colocar primeiro o hidróxido, né, de, o nome do cátion, normal, igual a gente fez no outro, só que aí você tem que diferenciar esses dois, né? Porque aqui, ó, esse aqui
esse ferro, como ele é 2, quando ele monta a fórmula dele da base, esse 2 inverte. Então, a fórmula da base é essa daqui, com ferro 2. Mas se for ferro 3+, ele vem com esse índice 3. Então, é assim que você sabe qual é o NOx do elemento. Esse número que vem, né, que aparece embaixo do hidróxido, é sempre a carga do elemento, tá? E quando monta a fórmula, ocorre a inversão de cargas. Então, esse é o ferro 2 e esse é o ferro 3. Então, os dois é hidróxido de ferro. Já pensou que confusão? Como que se eu tenho só o nome, como que eu vou saber de qual hidróxido, né, eu me refiro? Então, pela regra, você coloca números romanos na frente, ó. Esse é o 2 e esse é o 3, tá? Essa é uma maneira mais fácil. Outra forma de você nomear, quando você tem 2 tipos de NOx, você pode colocar o nome assim, ó, acrescentando, opa, que errado, o oso no que tem o NOx menor e acrescentando o ico, né, o final ico, porque tem o NOx maior, tá? Mas as duas está valendo, tá? Eu considero essa com o número romano mais fácil, né? Acredito que também vocês irão escolher, ok? Então, vocês só irão utilizar esse número aqui de indicação do NOx se o elemento apresentar duas opções de NOx, tá? Se ele for carga fixa, aí é o mais simples. Você vai colocar só hidróxido de e já vai pôr direto o nome do cátion, certo? Então, para fazer as atividades, vocês vão seguir essa regra, tá? Vou disponibilizar a tabela e vocês seguem esse raciocínio. Sempre hidróxido de e procura o nome do cátion na tabela de cátions. Ok? Bons estudos!